Meus amigos, a coisa como que 72 horas, o Lula fez um discurso num evento aí fechado, na Universidade de São Carlos, no estado de São Paulo, lá no campus da USP, e lá ele desferiu uma coletânea de atrocidades verbais contra os ouvidos de quem estava presente, de quem depois ouviu estas coisas também pela internet. Uma destas, isto é projeto, isto eles não negam, eles vieram para fazer aquilo que, sabe aquela passagem bíblica, vieram para fazer isso, aquilo, vocês imaginam. Esta sanha arrecadatória, a sanha do taxar, a sanha em transformar os cérebros e os braços do povo em instrumentos apenas de sugar recursos financeiros para alimentar esta grande corja que está no poder. A sanha do taxade. E vocês vejam o seguinte: ah não, mas o governo está preocupado com esses memes sobre o taxade, porque isso pode... Não, o governo não está preocupado com os memes do taxade, porque a fama de taxador pode pegar mal para o governo. Não, o governo está preocupado com meme, porque ele está preocupado em acabar com qualquer liberdade de expressão das pessoas. Não é por conta de que a pecha de taxadores possa colar neles, não. Tanto é assim que abertamente os membros do governo Lula e o próprio Lula, enquanto a Janja está agora em Paris, nos braços do Macron, eu digo braços porque realmente foi muito abraçada e será sigilosamente abraçada até o final de sua estadia em Paris, porque sua agenda lá está em sigilo. Poucos atos são públicos lá, serão públicos, está em sigilo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lá em São Carlos, o Lula, ele veio com... E não é que deixou escapar, ele está apregoando isso por aí. Lula está defendendo, a rigor, que o brasileiro seja privado, e é isto, que o brasileiro seja privado, impedido, proibido, impossibilitado de deixar a sua herança para seus descendentes, quem quer que seja. Por quê? Porque Lula está buscando meios, e eu vou explicar com base no que ele disse, está procurando meios de fazer com que o governo é que se beneficie da herança. Eu explico. Lula está defendendo que se aumente vertiginosamente os impostos sobre a herança, ou seja, aqueles impostos, aquele imposto de transmissão da herança do morto para os vivos, para os seus herdeiros. Lula está dizendo: oh, que horror! Que país é este? Que para o imposto de herança é apenas 4%? Que coisa! E a gente governa e vai fazer o que com isso? 4%? E aí Lula produziu fake news. Quando Lula disse: lá nos Estados Unidos, o imposto de herança é 40%. Precisamos chegar em algo parecido com 40%, disse Lula. Porque aí, com imposto tão alto, ele disse isso. Com imposto mais alto, os ricos, aliás, qualquer um que tenha uma herancinha de nada, ao invés de... vai pensar assim, poxa, já que eu tenho que pagar tanto imposto para deixar uma herança para os meus, vou doar para o governo, vou deixar para o governo logo direto. Ele disse isso, e não disse de brincadeira ou banhado por água de passarinho, não, ele disse a sério. Todas as medidas desses governos de esquerda, que quando estiveram e que agora estão no poder pelo mundo afora, são de enfraquecer toda a autonomia privada dos indivíduos, das famílias. Eles partiram para... É o que fazem, diminuir o poder da família, o poder familiar, no sentido de educar seus filhos. Toda essa pauta woke que fez vítima até a própria família do Elon Musk, um trilionário. E agora eles partem para cima e querem partir para cima dos recursos financeiros das famílias. Porque a um só passo com isso,
eles vão enfraquecer a capacidade de resistência das famílias diante dessas intenções e desses projetos loucos que eles têm para a sociedade, vão deixar as famílias sem recursos, sem resistência, e vão, obviamente, os governos pretendem se tornar cada vez mais poderosos, então, com as fortunas ou até com as pequenas heranças, o somatório delas, das pessoas aí de menos poder aquisitivo, de menos bens. Vejam vocês que projetos. Bom, eles sempre pensaram isso, só que agora eles já externalizam seu menor pudor e de fato eles pretendem fazê-lo. Agora mesmo volta, eu estou falando que o governo do PT, o presidente pretende e defende que o imposto de herança chegue àquilo que ele disse que acontece nos Estados Unidos, onde é 40%. Aí você vai se assustar. Ah não, é muito imposto. Ao invés de eu pagar esse imposto, eu preferi deixar tudo para o governo. Doar. Outra coisa. A velha tara de taxar o que ele chama de ricos, de taxar as grandes, que eles chamam grandes fortunas. A ânsia do poder de concentrar, a ânsia do governo de concentrar poder e recursos financeiros é tão grande que, além de ir para cima da herança das famílias, quantas consequências? Quer dizer, você imagina um mundo... Tem uns lacradores aí que ficam dizendo: olha, eu não vou deixar herança para meus filhos, vou deixar tudo para o governo, para instituições de caridade e tal, não sei o que. Meus filhos vão ter que se virar. São lacradores. Você imagine a desestruturação de uma sociedade onde as famílias não podem perpetuar pelo tempo esta mínima segurança patrimonial. Significa que pessoas vão ficariam cada vez mais à mercê de governos totalitários, essa é a verdade. Mas tem mais. A tara da supertaxação daquilo que eles chamam de grandes fortunas. Novamente, eles querem deixar pessoas que construíram patrimônio vulneráveis, ao passo que enchem os cofres de seus projetos, muitos deles totalitários. Para terminar o comentário, sempre dentro desse raciocínio da tara do impostômetro, olha aí, nas últimas horas, Brasil, governo Lula, bate recordes de arrecadação de impostos. Nesses menos de 2 anos desse governo Lula, 3, nunca se criou tantos impostos, e esses impostos estão sendo recolhidos, estão sendo sugados. Não estão sendo aplicados depois, não retornam para a sociedade, mas eles estão sendo recolhidos pelo governo. O governo nunca sugou e nunca esteve com a pança tão cheia do suor e do sangue dos brasileiros. Essa é a mais pura verdade. E Maduro, hein? Maduro teve um ataque aí de sincericídio. Ele disse lá, né? Maduro está dizendo coisas de que aqui no Brasil tem gente que não gostou. Né? Domingo que vem, Maduro terá um teste de fuego. Maduro. Vamos falar sobre Maduro em breve. Deixe seu like, deixe comentários educados, se inscreva e compartilhe.